pedidos específicos que mudam tudo. Então, o que eu quis dizer nesse título? O cego Bartimeu, ele teve um pedido, ele foi bem específico no que ele queria, na bênção que ele precisava. E é isso que o Espírito Santo vai nos ajudar hoje, a nós a entender e compreender. Quando nós queremos uma bênção, nós temos que ser bem específico com Deus, com Jesus. Porque Jesus, ele viu ali aquele cego em meio à multidão, gritando, clamando. Então, o que Jesus viu ali? Jesus já sabia que ele queria, só que Jesus esperou ele pedir. E ele foi bem ali, bem específico mesmo. E como nós estamos vivendo aí, né, um mês de sonhos e grandes visões, né, eu só fiz uma reflexão aqui, mas nem passei para o telão, falando sobre a fé, né? A fé é a ponte que nos faz atravessar impossíveis, pois onde termina a força humana, começa o poder de Deus. Eu creio que este cego, ele teve essa fé, né? Ele teve essa convicção que se ele chegasse, né, até Jesus, ele estava na ponte, se ele chegasse até Jesus, ele ia receber a bênção dele. Então nós temos que estar sempre sensíveis, sim, à voz do Senhor. Nós temos que sempre colocar o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, em tudo em primeiro lugar, mesmo em todas as nossas necessidades, em todas as nossas lutas, as nossas tribulações, né? Mas nós temos que saber que Deus, Ele nos guarda, Ele nos ajuda, Ele nos protege, viu, Sandrinha? Pode ter certeza que Deus está diante de tudo, Ele está cuidando de cada detalhe que você precisa nessa cirurgia. Eu não tenho dúvida disso, é uma fé que a gente tem, eu creio. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando porque Deus é poderoso. E Ele cuida daqueles que confiam nele. E glórias a Deus. Vamos lá para Mateus 7. Mateus 7. Isso. Aleluia, Jesus. Em Mateus 7, esse versículo sempre eu estou com ele, não tem como, né, parar de ministrar ele. Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-á vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, vocês observam que nesse versículo, aquele que pede, ele vai receber. Mas nós temos que pedir com fé, nós temos que pedir com convicção mesmo, e saber que ele vai nos atender. Viu, Ana? Tudo que você pede, você pode ter certeza que ele vai te atender. Quando a gente pede, quando a gente confia no nosso Senhor, por mais que você falar, essa causa eu não consigo, essa causa está difícil, mas se você pede com fé, você vai conseguir, em nome de Jesus. Aí no versículo 24, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo também ele me chama muito a atenção, porque tudo que nós fazemos, né, com prudência, né, tudo que nós vamos edificar, que seja na rocha, vai permanecer na nossa vida. Tudo nós temos que fazer prudente. Eu não sei se vai dar tempo, depois eu só vou citar um pouquinho das 10 virgens. 5 foram prudentes, né? E 5 foram tolas, né? Então, nós temos que ser sempre as prudentes. Nós temos que construir tudo na rocha, porque tudo que é construído na rocha vai permanecer na nossa vida. Amém, irmãos? Eu vou pedir já para Marcos 10, 46. Aí, amados, nós vamos do 46 até o 52. Aqui vai ser a chave para a nossa vitória nesse dia, nesta noite. É um ato profético, né, da palavra do Senhor. Não é da minha boca, mas é da boca de Deus. E tudo que Ele revelou para mim,
eu tenho certeza que vai revelar para vocês. E eu creio que ainda Ele vai revelar algo a mais para mim. Porque quanto mais nós estamos perto do Senhor, quanto mais nós estamos clamando por Ele, né, Jenny? Ele está ali nos dando a resposta de cada necessidade, de cada causa que nós precisamos. Não importa, Silmara, qual seja a situação. Por mais que o seu coração está angustiado, está muita luta, mas Deus está aqui. Ele está aqui para te ajudar e para te abençoar. Basta você colocar a tua fé. Basta você confiar, amados, que o Senhor Jesus, Ele está sensível à nossa voz. E Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão misericordioso, que Ele cuida de nós. Ele nos ajuda. É Ele que nos fortalece. Se não for Ele, irmãos, a gente não para em pé não, a gente não fica. Porque se vocês perceberem, cada mês que passa, cada dia que passa, parece que a porta está cada dia mais estreita, né? Olha quantas cadeiras tem aqui. Por que está vazia? Por que só vocês estão aqui? Por que só eu estou aqui? Porque Deus tem algo para nós. E glórias a Deus. E tem para aqueles também que, às vezes, por uma dificuldade, né? Por um impedimento, não estão aqui. Mas, irmãos, nós temos que lutar pelas dificuldades. Nós temos que buscar o Senhor. Quando acha uma porta aberta, nós temos que estar para congregar, para buscar, para se envolver com o nosso Senhor. Então, nós vamos lá. O cego de Jericó. No versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, eu vou ler o 45, não passei no telão, mas eu só vou ler aqui, só para vocês entenderem. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha como é forte esse versículo. O Filho do Homem aqui é o nosso Senhor Jesus, né? Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para nos servir. Ele veio para nos dar a vida e nos resgatar. E resgatar a muitos. O que é esses muitos? O que eu entendo, esses muitos que Ele veio para resgatar somos nós. Então Ele veio para nos servir. Ele veio para nos favorecer. Foi aonde Ele entrou no cego de Jericó. Foi aonde depois foram para Jericó. Depois de tudo isso, Ele foi para Jericó. E saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Ele estava com uma grande multidão. Olha só que forte. Bartimeu, né? O Bartimeu é o cego. Filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Esse cego, ele estava sentado, ele estava mendigando. Ele estava cego, ele estava mal, né? Pelo que a gente entende, ele não tinha casa, ele não tinha conforto e ainda era cego. Mas ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou aqui. Se vocês observam, ele não teve medo da multidão, ele não teve timidez, ele não teve vergonha. O que ele viu? Que Jesus veio para servir e resgatar a vida dele. E ali ele tomou posse, eu creio assim, que ele tomou posse da benção dele, e ele começou a gritar, ele começou a clamar, né? Jesus, tem misericórdia de mim. E muitos ainda, irmãos, né? Aqui no versículo 48, muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria parar o cego. A multidão não queria que ele clamasse, não queria que ele buscasse, né, Zé? Não queria que ele tivesse chamado a atenção de Jesus pela situação que ele estava buscando, pela cura que ele queria. Então a multidão queria paralisar ele, mas ele foi resiliente, ele foi ali, perseverante. Ele tinha em mente, eu creio, que ele queria ser curado.
Então, ele tinha aquilo, eu vou pedir isso para Jesus, e eu não abro mão disso, e eu vou receber a bênção. E ele recebeu. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha como Jesus, em tanta multidão, Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus atendeu aquele homem. Mesmo a multidão querendo paralisar, mas Jesus não deixou aquela multidão paralisar a fé que aquele homem estava. E assim temos que ser nós. Nós não temos que ter timidez. Ah, minha causa não dá, minha causa é impossível, não é assim. Gente, quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele fala na palavra dEle, que Ele vai nos servir. Ele nos favorece, porque Ele é um Deus que Deus deu lá na cruz do Calvário. Foi ali que nós fomos libertos, que nós fomos livres, que nós fomos curados, que nós fomos sarados, e foi ali na cruz que nós estamos hoje vivendo a graça pela cruz. Então nós cremos no nosso Senhor Jesus, que o mesmo milagre que Ele fez lá em 2000 anos atrás, Ele faz hoje, porque a palavra dEle, ela renova. A cada vez que nós medita nessa palavra, cada vez que nós busca essa palavra, é renovada em nossa vida, ela se cumpre na nossa vida. A palavra dele nunca vai ficar velha. Então é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que buscar. E no 50, e ele lançando de si sua capa, né, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele não teve medo da multidão, ele se levantou, ele jogou a capa dele, e ele foi ter com Jesus. E aí Jesus, olha que lindo, Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Aqui Jesus fez uma pergunta. Quantas vezes Jesus faz pergunta para nós, e às vezes a gente está distraído, às vezes a gente não ouve. Mas este homem era um homem de fé. Ele estava ali com os ouvidos abertos, mas ele queria a cura dele, ele queria Jesus na vida dele. E aí, que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, ele foi muito específico na pedança dele. Eu falo na pedança porque ele foi, para mim, ele foi assim muito específico, que ele pediu, que ele queria ver, ele queria enxergar. E aí quando Deus deu a bênção para ele, Jesus liberou ali a bênção que ele queria, o que ele fez? Vocês observou aqui? Ele seguiu Jesus pelo caminho, ou seja, ele não abandonou. Não é porque ele recebeu aquela bênção que ele abandonou Jesus. Ele falou: opa, eu recebi a minha bênção, agora eu não deixo mais Jesus. Agora o meu caminho, viu, Jenny, é com Jesus. Jesus te dá a bênção, seu caminho é com Jesus. Jesus, irmãos, amadas irmãs, Ele dá a bênção, aí que vocês têm que andar com Ele. Porque eu já vi muitos casos, quantas pessoas recebem a bênção e depois só fica com a bênção. E o abençoador, onde ele fica? Aí pensa que Deus não entristece? Sim, lógico que Ele entristece. Deus sabe de tudo, mas Ele nos prova. Então nós temos que sempre que ter a nossa bênção, é seguir Jesus. Eu recebi a bênção, eu quero Jesus. Por quê? Porque depois Ele tem mais bênção para nossas vidas. E eu já conheci muitas situações de pessoas que recebeu a bênção e abandonou Jesus. E depois ela se corrompeu. E depois, para voltar, Deus é misericordioso, Ele perdoa, Ele traz de volta, mas para depois você recuperar tudo aquilo que você deixou para trás, irmãos, é uma luta.
e não precisava às vezes de passar por isso. Então, por isso que eu sempre falo, né, quando estou à mesa com a minha família, eu sempre comento que nós temos que estar com Jesus em todo o tempo, seja no sim, seja no não. Nós temos que estar com Jesus, glorificando Ele, agradecendo Ele. Porque, irmãos, só de nós deitar, só de nós levantar, dormir, acordar, gente, já é um privilégio. Só de nós respirar, olha que privilégio. Quantas pessoas estão entubadas, quantas pessoas precisam de um aparelho, e nós estamos aqui. Então, isso é bênção para nossas vidas. Mas vamos ser específico com Deus, vamos ser específico com Jesus. Vamos buscar aquilo que nós estamos buscando. Nós temos que ter, assim, a certeza de chegar a Jesus, que Ele pergunta: o que você quer, Silmara? Oh, Jesus, eu preciso disso. Mas não fica pondo um monte de coisa na frente. Eu preciso disso. Como diz aquela palavra que a gente sempre ministra, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, quando nós buscamos nosso Deus em primeiro lugar, quando nós apresentamos a nossa vida e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, é Ele que vai nos dar a bênção. Então, irmãos, vamos para o primeiro tópico. O cego Bartimeu foi específico ao pedir a Deus a cura da visão, e no mesmo instante ele voltou a enxergar. Essa é a chave que eu quero que vocês entendam, né? Ele foi específico, lembra sempre desta palavra, grava essa palavra. Ele foi específico, que quando, né, Jesus pediu o que ele queria voltar a enxergar. Então ele tinha aquela convicção daquela bênção que ele precisava receber, e ele voltou a enxergar. E no segundo tópico, temos que se posicionar e ser específico nas nossas petições a Deus, falar com Jesus o que queremos. Nós temos que saber o que nós vamos falar com Jesus. Nós temos que ser específico com Ele. Nós temos que ser determinado naquilo que nós precisamos e que queremos. Porque Jesus, Ele quer ouvir. Como Ele fala lá em Salmos: abra a tua boca que eu encherei. Então nós temos que abrir a nossa boca. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que estar sempre falando com Ele. Pai, eu preciso disso. Ele sabe, irmã Cida, mas Ele sabe, mas Ele espera que nós abrimos a nossa boca. E no terceiro tópico, e Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: mestre, que eu tenha vista. Muitos falam assim: mas será que ele só, teve a vista? Eu creio assim, que quando ele voltou a ter vista, quando ele enxergou, ele não só enxergou fisicamente, como ele enxergou espiritualmente, irmãos. Porque aí o que ele fez depois que ele veio a enxergar? Ele veio caminhar com Deus, ele veio caminhar com Jesus. Ah, mas até quando? A Bíblia não relata, só relata aqui que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Então ele foi glorificando o nome de Jesus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. Então, irmãos, no último tópico, chega de perder tempo. Vamos seguir Jesus pelo caminho. Vamos agir mais com fé e se posicionar nas nossas petições, com sabedoria, para que possamos ter a bênção do Senhor em nossas vidas. Nós temos que ter, essa posição. Nós temos que ter as nossas petições e usar com sabedoria. Nós não podemos chegar de qualquer maneira nos pés do Senhor e achar que Jesus,
ele vai fazer as coisas tudo de qualquer jeito, porque Jesus não é de qualquer jeito. Todas as coisas do Senhor, ele coopera para o nosso bem, mas ele coopera quando nós estamos sensíveis à voz dele, quando nós estamos obedecendo a ele. Como eu falei que eu ia falar um pouquinho das 10 virgens, é uma parábola que eu gosto muito, irmãos, e que eu aprendo muito, porque eu quero ser as 5 prudente, eu não quero ser as 5 tola, e eu oro a Deus para que nunca nós, a igreja, venha deixar faltar o óleo no nosso cálice. Quem é o cálice? Somos nós, e o nosso cálice não pode faltar o óleo, não pode faltar a palavra do Senhor, porque aquelas 5 virgens que estavam preparadas, eu não vou ler para não prolongar, porque também nem está no meu esboço. As 5 que estavam preparadas, elas entrou quando o noivo abriu a porta, e as outras 5 ficaram. E aí, o que aconteceu? As 5 que não tinham o cálice preparado, a lâmpada preparada, elas pediram, para as outras 5 prudentes, se elas podiam, dar um pouco daquele óleo para elas. Mas, irmãos, o que eu fiz uma reflexão aqui? As virgens que não conseguiram azeite emprestado, porque o azeite simboliza comunhão com Deus. Então não adianta eu querer pedir emprestado para a Ana, para os irmãos aqui. Não adianta, porque o óleo, ele é uma comunhão, ele simboliza a comunhão com Deus. Eu não posso emprestar o que eu tenho, a Sandrinha não pode, nenhum dos irmãos pode emprestar para mim o que vocês têm. Então as 5 que não estavam preparadas, elas queriam um pouco do azeite emprestado, mas não tinha como emprestar, não tinha, porque é uma comunhão com Deus. O que eu tenho de comunhão com Deus, eu não posso emprestar para vocês. O que vocês têm de comunhão com Deus, vocês não podem emprestar para mim. Eu que tenho que ter essa convicção de buscar, eu que tenho que ter essa intimidade. E comunhão não se compra, não se empresta, é algo construído na busca diária, na intimidade com Deus. É isso que eu quero passar para os meus irmãos. O que o cego Bartimeu, ele não olhou para a multidão, ele não pediu ajuda para a multidão. Ele tinha a plena consciência que ele estava ali com intimidade, que ele tinha Jesus. Então ele buscou Jesus, ele confiou e ele fez o pedido dele e Deus os abençoou. Depois, quem puder, medita lá na parábola das 10 virgens, vocês vão entender, que é muito sério isso aí. Então, eu peguei um pouco, porque o que eu vi nesse cego, eu vi fé nele. Eu vi que ele foi ali, que ele não estava ali para brincar, ele estava ali porque ele queria realmente ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus, ele é soberano, porque Deus, ele atende a nós, ele supre as nossas necessidades, ele cuida de nós. E agora nós vamos, irmãos, para Salmos 16. Amém? Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quis falar no nosso coração esta noite? E glórias a Deus. Amém? A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Esse salmo é um salmo muito gostoso da gente estar meditando, principalmente quando a gente está bem cansado, quando a gente está atribulado. É um salmo que ele nos traz um refúgio, ele nos traz assim uma paz, uma mansidão. Eu vou confessar para vocês, às vezes eu tenho momentos de angústia, eu tenho momentos de aflições, de saudades, um vazio. E esse salmo tem me preenchido, tem me fortalecido. Não só esse salmo, vários. Todas as palavras que Deus tem me ministrado no meu coração, Deus tem me trazido consolo, conforto, Ele tem me ajudado. E eu falei, Senhor, assim como o Senhor tem me ajudado nesse salmo,
eu vou ministrar no coração dos amados e das amadas da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai falar no coração e vai acalmar o coração de vocês também. Porque eu sei que aqui tem pessoas que estão ansiosos, que estão com angústia, que estão com uma opressão, preocupação. E este salmo vai trazer a certeza, vai trazer o refrigério para a tua alma e vai agregar o teu coração para que você possa ter uma noite abençoada, uma quinta-feira iluminada, uma sexta-feira abençoada, um sábado, um domingo, tudo na presença do Senhor, porque nós não podemos sair daqui, irmãos, e sair vazio. Nós temos que sair daqui já com a presença do Senhor, não só para esse momento que nós estamos aqui. Está muito gostoso, mas eu tenho que estar praticando isso na nossa casa também. Então eu tenho certeza que esse salmo, ele vai trazer o refrigério para a alma de cada um de nós. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Salmos 16:1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em meus lugares de deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Os rins que falam aqui é a nossa intimidade, viu, irmãos? Os rins, eles nos relata o nosso coração com intimidade. Então, louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, amados, fica aqui, esta mensagem, essa ministração para o coração de vocês. Ainda que eu comentei, essa palavra tem me trazido sim um refrigério, um conforto para o meu coração. E nós temos sim que estar sempre buscando o nosso Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E Salmos 17:8 também, o Senhor nos relata: guarda-me com a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Ele tem nos guardado, ainda com a menina do olho dele, Ele tem nos escondido na sombra das asas dele. Olha que coisa gostosa, quando nós sabemos que Deus nos guarda, com a menina do olho dele, que Ele nos esconde na sombra das asas dele. Isso é um privilégio para nós, isso é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor, vamos glorificar. Irmãos, esta é a palavra que o Espírito Santo me revelou. Deus falou muito comigo no meu coração, e eu falei: Espírito Santo, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai ministrar no coração dos meus amados irmãos. E que nós possamos todos os dias agradecer esse momento que nós estamos aqui. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, vamos louvar o nosso Senhor com todo o nosso coração, vamos orar, vamos pedir